Olá, sejam bem-vindos ao oitavo podcast do SB Sales Coach. Olha como a coisa já está andando. E como eu sempre falo, nesse canal a ideia é trazer sempre algum convidado que teve sucesso na área comercial, na área de vendas, na área dos negócios, tá? Então, não perde tempo, clica aí no sininho, se inscreve no canal, isso é muito importante para você não perder nada. Cada 15 dias tem uma videoaula sobre técnicas de venda e negociação e depois, a cada 15 dias, um podcast com um convidado especial. E, por falar em convidado especial, esse aqui é mais do que especial, porque o tema de hoje é empreendedorismo e gerenciamento de tempo. Vendedor tem que gerenciar tempo e território. Então, nada mais do que falar com alguém multitask, que faz um monte de coisa. E melhor do que ninguém, Leonardo Kozak. O Leonardo é um grande amigo, ele é empreendedor, super multitarefa. Eu vou até colar aqui, porque não dá para saber tudo que você faz de cor. Ele é CEO da Conforlab, vai aparecer aqui já já o logo da Conforlab para você seguir também. CEO da Limpdutos, empreendedor nos Estados Unidos, com uma empresa lá na Georgia, em Atlanta, uma empresa de ar-condicionado também, né? Chamada Super Air. Eu tive o prazer de fazer uma mentoria com o vendedor dele de lá. Presidente da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Integrante do Plano Nacional de Qualidade de Interiores, né? Do PNQAI. Integrante do Qualindor, que é um departamento dentro da Abrava que fala só sobre a qualidade de ar de interiores. Já foi presidente desse departamento também, que eu sei. Calma que eu ainda não terminei. Integrante do DNTA, que é o Departamento Nacional de Tratamento de Águas lá da Abrava, que esse aí eu tive o prazer de presidir também. Ufa, meu grande amigo, vendedor também, que você... Leonardo, bem-vindo. Obrigado por nesse monte de tarefa ainda ter um tempo, arrumar um tempo para vir participar aqui do podcast do SB Sales Code. Isso vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigado aí por ter vindo. Prazer, Sérgio, estar aqui. Uma honra estar aqui participando do teu podcast. Vamos contribuir com o pessoal, poder passar umas dicas bacanas. Não, mas acho que vai ser legal, porque a ideia mesmo é falar sobre gerenciamento de tempo do mundo dos negócios, né? Mas me fala um pouco da sua carreira, Leonardo. Primeiro, eu sei que você é engenheiro civil, né? Sim, Civil. formação. E aí você foi se aventurar aí também em família, de ter sua empresa, e depois outra empresa fora do país. É verdade. E como que a área comercial te ajudou nisso? Me conta de tua trajetória, que eu conheço um pouco, mas pro pessoal. Pode deixar. Não, muito legal. Eu tenho o maior prazer de falar assim. Eu já estou com 36 anos, já estou na estrada aí empreendendo e trabalhando. Eu comecei cedo com meu pai, ainda no colegial. Meu pai já estava começando a empresa de tratamento de água na área de serviços, né? Então ele me chamou para ajudar. Na verdade, eu que me interessei poder. A empresa dele estava começando, para me interessar o que ele fazia. E, e aí entrei nessa área de serviço com ele desde cedo, então acompanhei ele a empreender o negócio. E lembro, falando de vendas, que logo no começo eu visitava poucos clientes que a gente tinha ainda, e eu, entre um cliente novo que a gente visitava no atendimento do serviço, eu parava para tentar vender, né? E eu era uma pessoa muito tímida, eu era um jovem muito tímido, né, para vender. E já contei esse caso com alguns colegas sobre minhas primeiras prospecções. Eu parava num prédio e queria, obviamente, vender o serviço de tratamento de água, só que eu não tinha coragem de falar que eu estava lá para vender. Aí eu falava que eu era um estudante de um colégio ali perto e que eu queria Que fazer um legal. trabalho sobre o ar-condicionado do prédio, que eu queria o nome da pessoa de contato. Isso era vergonha de falar a verdade. Depois, isso foi uma ou duas vezes. Depois, e aí eu não conseguia, porque não Quem falar a vai atender verdade. estudantes Não também? fazia o Já menor vi que... sentido o que eu estava falando. E depois que eu aprendi que eu falasse a verdade, que eu era um vendedor, que eu queria falar com a pessoa para oferecer meu serviço, e a pessoa conseguia o contato da pessoa, ficou muito mais Ficou fácil mais fazer fácil. isso. Mas eu lembro muito que eu tive que vencer, superar essa timidez inicial. Eu não era do cara mais extrovertido e achava que eu nunca ia conseguir.
Mas depois que você faz as primeiras que dá certo, você tem um prazer enorme, né, Sérgio? Esse negócio de timidez é muito interessante. Eu até fiz um Reels, uma coisa assim, falando disso, que a pessoa pergunta, eu sou tímido, eu não tenho jeito para vendas. Pelo contrário, às vezes o tímido vende mais, porque ele pratica Se uma prepara. naturalidade escutativa. Né? Ele, Boa, ele ouve mais do que fala, então muitas vezes ele verdade. consegue vender. Pega um falador que nem eu, no começo eu atropelava. Ah, você não deixava o cliente falar, exato. Você tem que ouvir. Você pegou um ponto que eu acho fundamental, a sinceridade, né? E até nesse É, caso que eu estou contando, quanto mais sincero, quanto mais espontâneo você for, é mais fácil você fazer a sua venda, né? exatamente. Depois você aplica a técnica e vai embora. É, A venda vai sozinha, é muito vai interessante. sozinha. E você aí? O que você faz na área de vendas? Qual hora que você atua? Eu quero saber como é que você começou. A timidez também atrapalhou. Coloca aí nos comentários, manda pergunta para o Leonardo, a gente vai responder para cada um de vocês, tá? E falar do livro que está na Amazon.com.br, a venda que nunca acaba. E também vou deixar o link aí do e-book, tanto no Hotmart como da Amazon. Aqui eu conto bastante historinha do tempo que eu falava demais. Ainda continuo falando demais, mas agora no podcast, pelo menos. Não mais atropelando o cliente. No Né? local apropriado, né? Exatamente. E aí que tá, vamos nessa. Que diferencial que você acha que um vendedor tem que ter aí quando está começando para fidelizar cliente? Porque, como você falou, a Conforlab está com mais de 30 anos, né? Quantos anos? 30 aí? 36. Estamos com 36 anos de 36 anos. Conforlab já. Isso, é. Então, você tem clientes fiéis. Exato. Temos um cliente com mais de 30 anos, que até hoje estão Então, com a gente. qual que é o diferencial? Qual que você acha que foi o grande pulo do gato para Olha, manter essa fidelidade? eu acho que é você sempre honrar teus compromissos, você atender direito, você priorizar aquela história da satisfação do cliente que a gente tanto fala, é primordial. E até muito na venda. Como eu citei aqui, eu aprendi a vender. Meu pai era um grande vendedor, eu tive uma boa escola com ele. Mas é curioso que passaram algum desses 36, depois de uns 10 anos de vendendo, e a gente era eu e ele éramos grandes vendedores da empresa, precisava entregar aquilo que a gente vendia com qualidade. Nós estamos na área de serviço, então Sim, contratos de recorrência. Então, aos poucos, a gente foi deixando de fazer a venda ativa de prospecção para poder manter a carteira de cliente que a gente tinha, que é o pós-venda, talvez seja o pós-venda. E nisso, nunca acaba. que nunca acaba, você tem que estar sempre lá participando junto com o cliente e acompanhando. Então, não é que você vendeu uma vez e nunca mais precisa fazer, não, você tem que acompanhar de perto. E a gente, aos poucos, foi deixando de fazer essa venda de prospecção, venda ativa, e aí um grande segredo, Sérgio, do sucesso nosso, fazendo um bom serviço, você honrando os compromissos, fazendo com honestidade, cobrando direito, entregando aquilo que você promete, você começa a ter o tal do boca a boca, A né? indicação, Que né? é a melhor do mundo das vendas, É né? a mais fácil, né? Você já vai no tiro certo. Sim. Você vai atender, né? E você já tem uma boa referência. Então, isso aconteceu com a gente. Eu posso ser testemunha da nossa história que isso aconteceu. A gente, aos poucos, deixou de fazer a venda ativa para vender a venda passiva de procurar, que é o sonho de toda empresa. Você tem um volume de gente Te procurando, você não precisa ficar chutando Você- lata no jargão do vendedor. Exato. Como você começou, de bater de porta em porta. Gastar sola de sapato e tal. É prazeroso fazer o porta em porta. A Pô, gente aprende e é é gostoso, né? bom. Tem uma musiquinha que você passa em qualquer prédio novo que você vê e falou, pô, preciso parar aqui Vamos parar aqui. para oferecer o meu serviço. Mas, enfim, a gente aos poucos, para manter esse sucesso da empresa, era a qualidade da entrega. Não adianta você vender alguma coisa que você não vai entregar com Sim, baixa sim, qualidade. sim. Então, isso é fundamental. Você acreditar na empresa que você trabalha ou no teu negócio, você tem que acreditar muito naquilo que você está vendendo. Se você, alguns momentos da nossa história que o nosso serviço, por qualquer motivo, não estava de boa qualidade, troca de pessoal, momento da empresa, a gente parava de vender. A gente não vamos prospectar novos negócios, vamos Até mesmo arrumar a até casa. arrumar a casa. Ou mesmo que procurem a gente pode falar, não vamos orçar agora, vou orçar mais para frente porque a gente não está no momento bom. Então, isso faz parte, eu acho, também dessa venda e desse crescimento que a gente teve ao longo desses anos. Pô, tá bem bacana, porque é por aí mesmo, né? Se você fazer um nome, demora 36 anos. Para perder, É é rápido. 36 minutos. É rápido. Né? Então, é engraçado que o boca a boca ele é super gostoso. Eu adoro quando o pessoal fala, ó, fulano te indicou, Beltrano te indicou. É uma venda mais fácil, evidente, porque você já Sim. tem uma referência. Isso. Mas é engraçado como a pessoa falar bem é um número pequeno.
Para falar mal quando É um, você. micro, Putz, é um eles falam, megafone. divulga, pega. É um É megafone. um megafone. É. E aí, voltando até o que hoje, no estágio que você está, Léo, 3 empresas praticamente, sendo uma nos Estados Unidos, fora a Brava, que você preside ali, eu sei que não é tão simples assim. Com- Até para o vendedor mesmo, que está começando, que tem que gerenciar lá, fazer relatório, fazer a visita, fazer a venda, tirar o pedido. Como é que você arruma tempo para tudo? É. Como é que você gerencia teu tempo? Essa é uma grande qualidade que eu acho que eu desenvolvi ao longo do tempo, realmente. Eu acho que é focar nas prioridades. Você tem que entender quais são as prioridades, aquilo que é o mais certo, você dedicar o tempo necessário para aquilo que você acha importante. Eu tenho um exemplo que eu brinco até com o Ronaldo lá, que trabalha lá com a gente, que ele, quando a gente vai fazer um orçamento de por exemplo, de um sistema de tratamento de água, né? Você precisa Uhum, saber o volume do sistema, então você tem que sim. ter as medidas do sistema. E Uhum. muitas vezes, para medir, você precisa de uma trena para medir a bacia da torre. Isso demora tempo para você fazer isso. Lógico, com os anos passando, a gente vai ganhando experiência. Hoje eu olho, eu brinco que eu olho para um prédio e já sei quanto custa o tratamento da água do Ah, prédio. sim, eu acredito. É lógico que eu não, o valor não, eu posso não estar sendo tão assertivo. Eu tenho que tomar muito cuidado com Uhum. isso, porque isso você pode não estar sendo tão assertivo com aquele valor, mas às vezes eu corro um certo risco de uma prioridade de tempo que eu tenho, porque eu não vou ter tempo de fazer a medição como manda o figurino, como é o certo para ser feito, mas eu faço uma estimativa com base na experiência que eu consigo fazer aquilo muito mais rápido, entendeu? Então isso é um pouco de gestão. Lógico, se for um negócio mais assertivo, se eu tiver dúvida, eu não tiver certeza daquilo, tem que demorar tempo mesmo. Mas a gente tenta, aos poucos, você economizar tempo dessa maneira, você sendo muito assertivo ou buscando fazer coisas com mais rapidez. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto de fazer, que eu recomendo muito de gestão de tempo, sexta-feira à tarde. Eu evito ao máximo marcar qualquer compromisso sexta-feira à tarde. Reuniões, qualquer coisa sexta-feira à tarde. Por quê? Para mim, eu entendo que é o final da semana. É o momento que eu quero tudo que eu deixei de fazer durante a semana, aqueles compromissos que eu não fiz, os e-mails que eu não respondi, as ligações que eu não respondi, eu vou fazer tudo sexta-feira à tarde, botar Uhum. para chegar segunda-feira, minha casa está em ordem. Eu começar segunda-feira não devendo nada para ninguém. Então é um pouco disso. Eu não E já marco. programando a agenda da semana Eu já seguinte. programo sempre a agenda da semana. Eu não marco uma reunião atrás da outra e não deixo um tempo. Eu sei, por exemplo, que todos os dias, a gente está aqui gravando, conversando sobre isso. Quando eu terminar aqui, eu vou estar cheio de mensagem no WhatsApp, Ah, com no certeza, final do tá, dia do fica mês, pitando, vai né? ficar tocando. Então eu reservo já alguma hora Uhum. no final do dia para responder isso que vai chegar. Não é que eu sei que vai chegar, amanhã eu vou descobrir que chegou um monte de mensagem. Não, eu já sei que vai Vai chegar. chegar, é. Então você já se planeja com aquilo. Então o planejamento é fundamental para você ter uma agenda, definir prioridades, você saber delegar também. Eu ia fazer essa pergunta, né? Você está num estágio já da carreira, que às vezes o vendedor que está ali, ele está começando ou está ainda apanhando para gerenciar tempo, mas depois a pessoa vai virar um supervisor de venda, um gerente de vendas, e a equipe que você tem do teu lado te ajuda, né? Como é que Equipe. você delega isso? O quão centralizador tem que ser em alguma É, coisa? você, por exemplo, a gente sabe que provavelmente ninguém vai fazer aquela tarefa que eu faço melhor do que eu. Eu acho que eu faço melhor que todo mundo. Provavelmente A ideia a é essa, a ideia é essa. gente. Mas se eu quiser tempo de, por exemplo, de fazer um caso de um vendedor que você falou, fazer uma proposta muitas vezes leva tempo para você fazer. Então, às vezes, se você está crescendo e você não está sem tempo, é melhor botar um assistente para fazer a sua proposta e você revisa ela depois. Sim, Aquele tempo grande, você vai treinar a pessoa, vai ensinar, vai gastar um tempo, às vezes a pessoa, não tem o tempo de treinar alguém, mas é melhor você dedicar uma semana treinando e ter o resto do ano com tempo do que ficar o resto do ano correndo atrás. Então você treina uma sim. pessoa, fazer atividades que tomam muito o seu tempo e você fica com o tempo nobre de negociação, de conversa, e você vai revisar aquela tarefa. Então, eu fiz muito isso. Muitas atividades que eu fazia, eu tive que delegar para outras pessoas. Eu sempre achava que a pessoa nunca fazia igual ao que eu fazia, mas você chegava num nível próximo, aceitável daquilo que você achava bom, e você revisa, ensina e vai treinando. Então, é um desafio você definir os processos e as pessoas que vão estar trabalhando com você, mas necessário. Se você quiser crescer, quiser ter tempo para outras atividades mais nobres, você vai ter que criar esse regramento. Confiar, muitas vezes, nas pessoas. É isso que eu ia entrar, né? Você tem que ter um pessoal ali ponta firme, que você também, ao mesmo tempo, você treinou, Uhum. mas aí, a partir desse momento, você tem que confiar, às vezes, né? Porque não dá também para ficar. Você não vai fazer tudo.
Eu sempre brinco que, às vezes, para corrigir o que a pessoa fez, para averiguar, você tem que fazer de novo. Aí fazia muitas vezes é Tem isso. você tem que fazer. Aí já vai, pô, já que eu tenho que fazer, faço eu. Faço eu, é. É. A gente tem uma atividade da empresa que é a limpeza de dutos, né? É um Uhum. trabalho que é feito de madrugada, finais de semana, fora do horário de expediente. Eu trabalhei nessa atividade muitos anos na empresa. Lá no começo, eu limpava os dutos, estudava de dia, trabalhava de madrugada fazendo isso. Quando eu Uhum. tive que largar essa função, porque eu queria fazer outras na empresa, limpar duto é um negócio que se ficou bom ou não, ninguém sabe, porque só quem limpa que sabe. Se o operador lá, a equipe, quiser matar o serviço, é muito difícil pegar. Você tem, É, o cliente provavelmente não vai ver, então você tem que confiar muito. Mas você cria métodos de fiscalização, de acompanhamento, você confiança, você cria procedimentos para a turma, e você consegue. E tem muita gente boa a trabalhando própria aí. Comfort Lab vai averiguar o trabalho da Limpduct, porque depois você vai fazer a análise do ar lá, É um indicador, ele tem que pode dar um ser um indicador, indicador, né? é. Então você tem como verificar, né, para saber. Eu tenho visto bastante, eu tenho prestado serviço, aliás, você sabe bem, isso aí que indicou, por falar em indicação, lá para Milicare, né? Uhum, E aí eu tenho acompanhado à noite, ao contrário, eles não limpam duto, eles limpam carpete à noite. Então, se exato. você não tem um time onde você consegue delegar e Como é confiar, que você vai dormir? você vai dormir que horas? Como é que você vai dormir? Você É, vai ter que confiar que o pessoal está fazendo o serviço bem feito. Então, você cria metodologias e você aprende também a ver uma experiência, aprende a ver se a pessoa está agindo corretamente, do jeito, ou quando começa a ter desvios, você percebe isso rapidamente. percebe, né? É. E mesmo assim, agora, isso lado empresarial. Só que você, além de tudo, você ainda tem as atividades, vamos chamar de filantrópicas, assim, Associativas, né? ou que você trabalha por prazer, que você paga para trabalhar. A gente paga para trabalhar. Né? A gente paga. Então, É, falar de Qualindor, é, DNTA, que é o Departamento de Água, e principalmente a Brava, que hoje você é o presidente da, sim. da Brava. Então, Uhum, imagine o quanto que eu fico imaginando o uhum. quanto que você recebe de exatamente de contatos dos associados, de um. E tem a ver com vendas que você entra numa parte que é lidar com pessoas. E aí você tem que gerenciar teu tempo para lidar com aquele que entende, que você não vai responder na hora, você vai responder na sexta-feira ou à tarde, e aquele que não entende, que, peraí, eu te mandei faz 30 segundos, você não me respondeu. Como é que é lidar com pessoas? É. Ou seja, é interessante a Brava que a função, o grande papel da associação, né, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento, é vender o setor. O papel da associação é crescer o setor, é vender. Então você não está trabalhando para a sua empresa, você está trabalhando para um setor todo, onde tem vários players, vários concorrentes, empresas grandes e pequenas, e você tem que vender aquele setor. Então, não deixa de ser uma grande venda. E com essas características que você falou, a gente é um trabalho pro bono, a gente sabe. Só que a gente entende, eu sempre enxerguei como é um trabalho. Para mim, não é um trabalho filantrópico no sentido de ajudar. Eu estou ajudando o meu setor. Eu entendo se o meu setor crescer, qualidade do ar, tratamento d'água, o bolo cresce. Sim, Então, eu tenho uma fatia do bolo melhor, minha empresa vai ter uma fatia melhor de participação. Então, e é bom para todo mundo, todas as empresas do setor. Então, para mim, isso sempre foi muito claro. E foi o que a gente construiu ao longo dos anos com o Qualindó, com o DNTA, criar ambientes para crescer o nosso setor, valorizar, crescer tecnicamente, criar normas técnicas, legislações, capacitações. Então, é o ambiente, é o fórum que eu acho ideal para crescer o setor que a gente está trabalhando. Então, de novo, crescendo o setor, cresce minha empresa. Se minha empresa for boa, se eu estiver bem posicionado, se eu acreditar no meu negócio, minha empresa, crescendo o setor, minha empresa cresce junto. E exatamente isso que tem é acontecido. uma visão interessante, porque ao É, mesmo tempo você, de certa forma, vamos colocar ali, você está ajudando o teu competidor. sim, Você está também fazendo o setor crescer, o João ali vai crescer, o Zé vai crescer, a Comfort Lab vai crescer. E isso. aí você tem que ter, ao mesmo tempo, um diferencial. Né? Uhum. E a pergunta é como se destacar num mercado tão competitivo e até onde você também está presidindo uma associação que está fazendo levantar o setor todo. É lógico que quando você participa dessas associações, você tá integrado o que está acontecendo, das novidades, da vanguarda dos temas. Você, de certa forma, você está direcionando os temas. A gente estava conversando um pouco aqui antes sobre vamos fazer um treinamento para mão de obra para tratamento de água. Você direciona isso para os lados que você acha mais importante. Então, você está na frente
do teu concorrente que não está participando. É Então, verdade. o mercado vai crescer para todos? Vai, mas ele vai ver depois o que está acontecendo. E a associação, eu entendo que é a melhor maneira de você fazer. Fazer crescer o mercado cada um individualmente, cada empresa por si só, dá para fazer? Dá. Mas se a gente se unir e fazer todo mundo achar os bens, os pontos de sinergia entre todas as empresas, você consegue crescer com muito mais velocidade, com muito mais qualidade. Então, acho que esse que é o segredo que a gente vem fazendo. E a Brava tem mais de 60 anos de associação, né? Já Tem. está muito bem estruturada no sentido de organização, muito reconhecida. Então, o nosso papel muito é deixar o barco andar, manter o voo de cruzeiro acontecendo, se possível alcançar novos voos, né? E de novo, com uma boa equipe, com novos processos. Então, tá indo muito bem. A gente também tem um grupo de outros conselheiros, diretores muito forte também. O pessoal está muito engajado. Então, você consegue fazer isso. Dá para você dividir o teu tempo e fazer as coisas andarem. É o que eu ia chegar, porque não dá para você presidir as empresas e presidir uma associação do tamanho da Brava. Eu não sei colocar assim em que posição estaria como associação de empresas, de setores, que você tenha de supermercado, você tem outras grandes associações aí, mas a Brava é uma das maiores também, né? Aí depende muito da forma que você for medir, se for o número de associados, em faturamento do setor. Ela é a maior do setor do sistema de ar-condicionado do Brasil, né? A grande representativa que tem. Ela conversa com todas as grandes associações, conversa com o governo, né? Representante nós fazemos parte do G7 Mundial das Associações de Ar-Condicionado. Então, é uma muito representativa o setor de climatização do AVACR, né, do ar-condicionado, ventilação, refrigeração no Brasil é muito forte. Então, Então, o ar-condicionado de carro está dentro da tá associação, né? bem, né, Também não é só do automotivo, prédio, do não, ambiente. é hospitalar, é da indústria, é da refrigeração, câmaras frigoríficos. A gente está em praticamente todos os setores da economia brasileira, o nosso setor está envolvido. Então, a gente tem uma penetração muito grande. Então, realmente, a representatividade é importante. Você tem que ter um grupo de profissionais, são muitos temas, muitos assuntos envolvidos, você tem que ter grupos de pessoas muito engajadas e é o que tem lá, né? O que acontece ao longo dos anos. Eu vejo lá, assim, eu acompanho um pouco de fora, não como você que está, primeiro, há muito tempo, e segundo, presidindo, né? Então, imagino. Cai de novo no nosso tema de venda. Você tem que vender Conforlab, a Brava, Limpiduto. E eu faço essa pergunta para todo mundo que senta aí, porque é o medo de 15 a cada 10 vendedores. É lidar com objeção. Então, eu imagino que lá você tenha bastante também algumas objeções de possíveis associados, associados que saíram por algum tipo de coisa, algum tipo de problema. Como é que lida com essas objeções aí? Como é que você lida com Não, as frustrações, né? as frustrações? Eu realmente a coisa que mais me incomoda, tanto nas minhas empresas ou na Brava, é você ter frustrações, você não agradar o associado ou o cliente, o cliente uma expectativa, é muito frustrante. Eu fico muito incomodado, mas eu transformo isso em motivação, Sérgio. Eu acho que isso é a tal da derrota que você tem que transformar numa vitória, tirar lição. O time perdeu, por que perdeu? Perder faz parte. Nenhum time vai ganhar, só vai ganhar. Então, quando perder, o que a gente errou? Quando a gente não atendeu bem um cliente, quando um associado deixou de ser associado que não tem. Por quê? E isso trazer como motivação, nunca como procurar culpado, né? Apontar, a culpa do A, B ou C. Eu sempre falo muito para minhas equipes, quando erra, qualquer pessoa na minha empresa, eu que errei. Eu sou o primeiro que estou errando ali, né? Porque de algum motivo na escala, se a pessoa deixou de atender bem um cliente lá na ponta, falou alguma coisa que eu não devia falar, a culpa é minha, porque eu não treinei, porque eu não orientei, porque não chegou no ponto, ou não botei a pessoa certa para fazer aquela Faz coisa. sentido. Então, eu sempre olho dessa maneira, de time perde, a culpa é do técnico. Exato. A gente tem que ter, eu entendo isso, porque senão, se a gente ficar botando a culpa nos outros, você nunca vai melhorar. É culpa do outro. O que eu posso fazer? Eu não vou conseguir melhorar o outro. Mas não é uma tendência da pessoa sempre, não, eu faço o meu certo, a culpa é... E é legal essa tua forma de administrar, porque é diferente, porque a maioria, a culpa é do outro. Eu vejo muito isso, Sérgio. Isso me incomoda profissionalmente. Eu acho que até aquela... Você tá parado no trânsito, um cara bate atrás de você no carro. A culpa é do cara que bateu atrás de mim. É óbvio que é do cara, né? Mas será que se eu não tivesse um pouquinho mais atento,
eu não teria visto o cara vindo um pouco rápido, poderia ter acelerado um pouquinho, sabe? Esse tipo de coisa, do Tentar tipo, achar onde que eu podia onde que eu poderia ter. ter feito melhor? Porque senão eu nunca vou ter melhorar. Senão eu sempre sempre vai dar o problema e sempre vai ter um culpado ali que não sou eu. Então eu acho que é um viés que eu busco implantar, que eu enxergo que e lidar com essas frustrações, porque a gente vai errar, porque vai cometer falhas, vai ter frustrações no nosso dia a Sim. dia. E aí, na área comercial, o que a gente mais ouve é não. É muito. Aliás, até depois, talvez você já tenha assistido o podcast com o Júnior, ele é um vendedor um super vendedor só de autopeças de luxo. É bacana. Ele só vende autopeças para grandes concessionárias Bem de. nicho, hein? É, Bem é nichado. bem nichado, por É, isso que vem da Prime dele. É para Audi, Porsche, Ferrari, Mercedes. E ele trouxe até aqui no podcast uma plaquinha escrito não. Ele falou: o que o vendedor mais ouve, não é mesmo tendo um negócio nichado, é não. não. E eu acredito que é bem isso que você está falando. A gente tem sempre aquela frustração da objeção, achar o que é melhor, porque o que mais vai ouvir é não. O Por que que, mais. por que perdeu um negócio, né? E é muito fácil, porque o cliente escolheu errado, porque o cliente está levando dinheiro, porque não sei o quê, o cliente é Mais ruim. fácil culpar o É cliente. mais fácil culpar o cliente. Óbvio que tem N motivos, mas pô, será que não vale sempre uma reflexão do tipo, eu podia ter feito diferente, melhor, para tentar alguma coisa? E geralmente a gente acha. Ah, lógico. A gente acha algum ponto de. Você está falando aqui, por isso que eu brinquei que a gente rasga o roteiro, né? E é verdade. Você está falando uma coisa que aconteceu no treinamento que eu dei lá na Universidade de Anhanguera. Um aluno levantou, a gente dando aí a parte da tarde é a minha, que é de técnica de venda. O aluno levantou, Sérgio, mas aplicando essas técnicas eu vou vender em todo lugar? Eu falei, meu amigo, eu não estaria aqui dando curso num sábado, se aplicando eu estaria vendendo em todos os lugares. Aí eu até contei, o que a gente mais ouve é não. Agora, utilizando essas técnicas, com certeza você vai vender Aumenta a mais chance. e vai saber lidar melhor. Mas é evidente que a gente não vende em todo lugar. Não. Senão, Seria do outro vendedor. o que seria do outro vendedor? Se os dois fizeram o curso, qual que vai vender, né, Sérgio? Então, Entendeu? não, acho que você cria uma oportunidade, você tem mais chance de fazer o negócio. Acho que isso é o Revendo grande. onde errou e Vender falando, ó, onde existe um processo e esse Exato. processo eu acho que eu tenho que seguir. Você vai ter clientes que gostaram mais. Você chegou num momento com aquele teu discurso, com aquele teu produto, servia para aquela finalidade, tipo, o outro não é a mesma coisa. Ou está procurando outra coisa que você não enxergou, ou o teu produto não é aquilo que ele quer. Aí Exatamente, você é vai. atender a necessidade. E nisso você passa para o teu time. Como é que você trabalha isso na tua equipe de venda? A gente tenta levar esses valores, né? Respeitando as individualidades, cada um tem suas características. Eu acho que isso é importante. Você contrata boas pessoas, para que elas desenvolvam profissionalmente. Mas eu trabalho muito esses conceitos, esses valores do cliente bem atendido, de honrar os compromissos, de nunca de ser muito ético nas negociações, por mais que aquela história do cliente está desesperado, precisa para ontem de um serviço, não vamos aproveitar e cobrar mais caro do cara por causa disso. Não, vamos cobrar o que tiver que ser cobrado. Sim, Obviamente, se tiver um custo maior pela urgência, a gente tem que cobrar, mas se não for cobrar, vamos cobrar o certo, porque a gente quer ir para sempre, a gente não quer ir só na emergência, a gente quer sempre você cobrar mais numa emergência e ele vai saber um dia vai, então, não. E aí é aquela história que nós estamos falando. Aí daqui a pouco falar, não vai comprar lá dele porque ele cobra porque caro. Eu ele não é precisei nem cobra disso, caro, ele abusou, abusou. ele aproveitou uma Uma situação. fraqueza nossa. Então tem que ser parceiro, muitas vezes nem cobra, dependendo da necessidade do que for que você está fazendo, de você fazer um investimento. Quando você fala não cobra, é fazer um investimento Sim, para sim, que claro. você tenha um sucesso naquilo no futuro. Então a gente tenta levar esses valores que a gente aplica há tantos anos com sucesso e. E tem dado certo, né? É muita atenção, a gente pede a resposta rápida ao cliente, a gente acha fundamental esse mundo hoje tecnológico, onde a gente está todo conectado, de como é que o cliente precisou, como é que você vai estar à disposição dele, como é que ele vai responder no tempo adequado, né? Com esse tempo adequado. E até tem uma curiosidade, Sérgio, que eu oriento muito. Eu evito ao máximo e incentivo que a gente não trabalhe fora do horário comercial. Eu não gosto daquela história, Sim. estou 24 horas à disposição, sábado, domingo, pode me ligar à vontade que eu vou estar lá para te atender. Eu entendo que a gente tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento com a família, tem que ter um momento de descanso. Então, são valores que a gente precisa Eu estava preservar. brincando com isso
aqui até, falei, bom, o Leonardo vai chegar aqui e com tanta atividade, você ainda arruma tempo também para tudo. Pô, tenho que visitar meus filhos, são as coisas que eu mais amo, minha família, o que eu mais me dedico muito, meus finais de É por semana. eles, né? Por eles, eu trabalho por eles. Eu não quero ficar trabalhando finais de semana e todo. Óbvio que já trabalhei muito finais de Nem me semana, já fala. a gente precisa, né, em momentos especiais, momentos de ajuste, em emergência, você precisa trabalhar. No começo de carreira, você precisa mais trabalhar. Hoje eu estou numa condição que eu consigo ter esse tempo um pouco melhor. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar um período focado, que você precisa desse tempo. Então, voltando à história do vendedor, é, educar até o cliente, educar o cliente que você vai estar disponível a ele no horário comercial que ele tem. Depende também da atividade que você vende, né? Se for nosso trabalho hoje não é nada de emergencial, raramente você tem alguma coisa. Então eu não vejo motivo para você atender um cliente 10 horas da noite, né? Sim. Cara, porque às vezes o cliente está desorganizado e ele quer que você atende ele no horário, porque ele 10 da noite, porque ele precisa amanhã cedo e ele põe para te trabalhar fora do horário. Lógico, você vai atender, você vai entender, mas você tenta educar ele no futuro. Olha, ele vai te mandar uma mensagem, vai ligar 10 da noite, você já sabe que não é emergência, que você pode fazer aquilo tranquilamente durante o horário de trabalho. Quando for 8h01 no dia seguinte, você responde para Eu ele. tenho feito um pouco disso também, porque eu já tenho recebido muita mensagem horário que você fala, meu amigo, agora não, né? Se você já sabe que não importa, agora então não. eu acho importante isso. Você se educa, você respeita seu tempo, até para você ter tempo de E pensar. o que você falou no começo, e aí é o legal de novo, eu fico batendo na mesma tecla, mas acho que eu não conheço ninguém mais multitask do que você, assim, que vem de cabeça com tantas atividades relevantes, né? De tocar empresa fora do país e tudo, e ainda ter tempo para tudo. Então, muitas vezes eu vejo na minha equipe, quando eu tinha, o pessoal falar, eu não te entreguei o relatório, eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Putz, aquilo sempre me deixou Tempo tem, né? bravo. Então eu falei, não, olha, eu nunca vou te falar. Tem chefe que fala, o que você fez da meia-noite às 6. Eu falei, eu nunca vou falar para você o que você fez da meia-noite às 6. Mas eu quero saber o que você fez das 8 às 17. É isso aí. Você fez muitas coisas das 8 às 17. Você não fez o que eu te pedi, por quê? É. Porque você não deu prioridade. Prioridades. Eu acho que é mais por aí, né? Por Porque aí. deve fazer um monte de coisa. É isso, acho que você tem que entender o que a gente falou logo no começo, prioridades. Você tem que entender o que é importante, o que não é, descartar os rouba-tempo, né? Tomar muito cuidado com celular, com as mídias sociais, com coisas que não agregam muito no teu dia. Aquele dia que você tá muita coisa para fazer, você não dá para olhar essas coisas que você está acostumado, os grupos de WhatsApp, não dá, você não consegue fazer isso. E focar naquilo que importa realmente. Vai ter coisas que menos importantes, deixa para depois, deixa para outro dia. Hoje tem que atender o que o chefe pediu, o que o cliente pediu, aquelas E prioridades. como que você lida dentro da tua equipe com isso? Ui, até deu trava-língua aqui, o pessoal que procrastina muito. Olha, a gente tenta trabalhar com metas, né, com os objetivos claros. A gente não é uma empresa que fica no controle, no microgerenciamento ali do tempo da pessoa, o que ela fez hoje, o que fez amanhã. A gente não acompanha dessa maneira. Nossas equipes comerciais e até os operacionais têm suas metas, suas entregáveis e suas responsabilidades. Aquela história, se a pessoa vai ter feriado, sexta-feira à tarde, quer sair meio-dia, vai. Só não me deixa problema. Resolva todos os teus problemas e vai e me avisa. Não precisa pedir. Quero sair mais cedo na sexta-feira. Me avisa. Só que está indo porque se eu saber que você foi, mas não me deixa problema. Resolve todos os teus pepinos antes e se deixou a casa em ordem, vai tranquilo. Então é mais ou menos dessa forma. Se a gente entende que as tarefas, os clientes estão sendo bem atendidos, as metas estão sendo batidas, a gente não vai ficar microgerenciando o que você fez hoje, o que você fez amanhã, cadê teu relatório, cadê aquilo? A gente quer que a gente tem os nossos goals, se está sendo cumprido, você vai trabalhar de dia, de noite, final de semana, na praia. Na praia. Então, para mim, I don't care. Eu quero o resultado, o que seja entregue. Eu acho que que o resultado, inclusive, de atendimento a cliente, que a gente ligou, tem um prazo para resposta, foi atendido, foi enviada a proposta, foi enviada a solicitação. Se isso está sendo feito, não vamos ficar pegando Até no que não interessa. porque quem atua na área comercial vive de resultado, né? Resultado. Então, ele mesmo tem que ser. Eu sempre pensei dessa forma: o próprio vendedor tem que ser o seu termômetro. Tem que ser. Porque senão a maioria dos vendedores comissionados, tudo, se não vender, não ganha.
Simples assim, Você tá? quer ficar só o dia, semana na praia, você vai arcar com a consequência. O resultado é seu, né? E as metas, elas são É. indicadores. Eu sempre vejo dessa forma. Às vezes, poxa, por que que eu não estou cumprindo meta se eu estou trabalhando bem? Vamos ajustar. Aí tudo bem, exato. É, Aí precisa de vamos apoio, aí, ajustar, vamos ver exato, agora. Se eu não estou exato. cumprindo porque eu não estou trabalhando, É isso, eu acho que isso é muito simples, é um jogo de ganha-ganha muito bom, esse daqui, você, isso tem que ficar claro, né? Às vezes não está claro nas empresas quais as responsabilidades de cada um, as pessoas não sabem, trabalham pra caramba, mas totalmente perdido, né? E então acaba não sendo produtivo. Eu acho que se você deixa bem claro quais os objetivos, qual o entendimento que a empresa quer, você consegue navegar melhor. e aí também te sobra mais tempo, né? Lá Exato. no gestor, para Você, você. você não tem que ficar fazendo retrabalho, você não tem que ficar cobrando, você não tem que ficar em cima da pessoa. Você põe a meta, você põe o teu gol, você põe o objetivo e deixa claro. E depois você vai ver lá na frente se tá executado ou não. E você vê muito, não só na tua empresa, talvez não, porque é uma empresa bem administrada, isso aqui não é ficar jogando confete em cima, mas Mas tem nossos conhece, desafios. a gente sabe que é uma empresa bem administrada, mas você consegue ver isso no mercado, principalmente agora que você está presidindo a Brava, você tem acesso a N empresários. Sim. Aí você fala, nossa, se aquela empresa ali, como é desorganizada, por isso que dá para perceber Ah, isso. dá. Você vê claramente empresas muito boas, muito bem organizadas, com empresas que estão batendo cabeça. E isso talvez seja um indicador bom que a gente está comentando. O gestor, se tem o tempo ou não tem tempo, né? Se você vê o gestor, o líder principal da empresa, com um cara que tem tempo de fazer reunião adequadamente, chega é pontual, cumpre aquilo que tá falando, é um reflexo da empresa dele, que ele tá organizado. Agora aquele outro que tá sempre correndo, nunca atende, o cara assume compromisso e não faz. Mesmo na associação, que não tem obrigações, né? Lá não, ninguém é salariado, né? Mas às vezes a pessoa está completamente perdida, e a empresa está muito desorganizada, por isso que ele tá. Então vira uma bola de neve, né? E ele Sim. aí quer ajudar na associação também, e aí, né, a associação é um negócio para se dedicar, a tua empresa tem que estar organizada. Você não pode largar lá 1, 2 horas por semana, que seja ou por mês, e para se dedicar e deixar coisas sem andar na Sim, tua e empresa. demanda Então, tempo. prioridades. A gente falou agora há pouco, prioridades. Prioridade é a empresa que paga nossas contas, né? Então a gente tem que estar bem focado ali, estando andando direitinho, a gente tem que arrumar outras atividades. Se você pudesse dar um toque ali, o pessoal que tem focado bastante aqui, eu estou focando mais o podcast, assim, é evidente, para todo mundo que está na área comercial, mas o meu objetivo aqui, na verdade, é ajudar quem está começando. Sim, Acho que se eu isso é tivesse sensacional. um podcast em 1988, quando eu Você entrei em não tinha vendas, essas eu coisas, não né? tinha, né? De alguém que chegasse e falar, olha, é isso aqui, faz assim. Fui fazer meu primeiro curso de técnica de venda, eu acho que eu já estava em vendas há uns 6, 7 anos. É, Então a ideia é assim, mas se você pudesse exatamente dar uma dica para o vendedor que está aí começando, aquele que acontece muito de alguns alunos meus, a pessoa que chega e fala, Sérgio, perdi o emprego, a única coisa agora que está aparecendo para eu fazer é pegar uma representação e eu não sei vender. Que história, eu não não sei sei vender. vender. Que dica que você daria, então, para esse camarada que está começando? Sérgio, eu acho que é acreditar no seu potencial, acreditar no seu valor, acreditar que você é capaz de fazer aquilo que você está disposto a fazer. E para você acreditar, você tem que conhecer o teu produto, né? Esse caso que você citou, a pessoa vai vender, vai pegar uma representação, estuda bem o produto, entende o que é, se especialize naquilo que você vai vender. Se você ficar bom naquele item que você quer vender, vai ficar tudo muito mais fácil. Você não vai. As técnicas ajudam, as técnicas são fundamentais para você poder fazer uma boa venda, mas você vai estar falando de coração aquilo que você está vendendo. Você está falando que você acredita Ah, que naquilo. legal. E o vendedor, e o comprador, ele é um ser humano que está do outro lado. Ele compra isso, ele vai acreditar que a paixão que você vai ter pelo aquilo que você está vendendo vai ser transmitida e vai facilitar muito a sua venda. Então, eu sempre acredite no seu potencial e acredite naquilo que você está vendendo. Estude, né? Então, seria para entender o que está vendendo, né? Estudar, tem que fazer um dever de casa, estudar bastante. Não, É, aquela história da pessoa que vende tudo, vende qualquer coisa, eu não acredito muito geladeira para nisso. esquimó, Não né? acho que não é mais assim, Né? talvez isso algumas épocas tenham sido assim, e hoje em dia eu não acho. Acho que a gente vive num mundo de tanta informação, o comprador lá está muito preparado para te comprar.
a competição é grande, então você tem que estar muito preparado para vender aquilo que você está querendo fazer. E muito preparado no sentido, você não precisa ser o grande especialista, maior do mundo naquilo, mas você tem que estudar. Se você sabe o básico do teu produto, sabe do mercado, sabe do concorrente, sabe as dores que o cliente tem, por que ele está comprando aquilo, facilita muito a nossa venda. Aí eu concordo plenamente. Eu sempre falo muito isso daí Aham. de conhecer o seu produto. E além de conhecer o seu produto, conhecer o seu mercado, estudar o seu mercado. Quem são os seus concorrentes? O que eles têm de bom que você não tem? Hã? Verdade. Ou qual é a fraqueza dele, onde você é melhor, para poder exatamente debater. Então, acho isso fundamental. E aí uma pessoa uma vez me virou e falou assim, não, mas isso aí é porque você vem de uma área técnica, então a venda técnica é diferente. Eu acho que não, acho que para quem vende uma camisa, Qualquer será coisa. que essa camisa aqui ela vai desbotar? Será que eu preciso passar? Ela laceia, ela encolhe? Tem que saber, entender. E é por aí que você Por aí. trabalha? Eu vou te dar um exemplo simples esse final de semana. Eu fui num restaurante e o garçom, aquela história, qual prato que você sugere, né? O garçom, que é um vendedor, ele Super é um vendedor. super vendedor, ele pode te oferecer um prato. Ó, tem esse aqui o especial da casa, que é um, sei lá, um filé com fritas aí, que tá no cardápio. Aquilo ali você leu, você não precisa saber. Eu fui num restaurante muito legal com minha família, o vendedor, o garçom, ele falou o prato como era feito, o molho que vinha, a origem do molho. Ele explicou, era tão bonita a explicação que ele deu do prato, o prato de comida. Eu fiquei encantado, eu queria comer aquilo que ele falou para mim. Lógico. Ele falou tão bem do negócio que é isso que eu quero. Nem era o prato que eu estava querendo comer, mas ele falou com tanta propriedade do negócio, eu fiquei encantado com isso. E é isso, o cara se preparou, ele estudou, ele sabe o azeite que foi feito, quanto tempo de preparo, quanto ele foi lá na cozinha e aprendeu a fazer o negócio. E Então, garçom é mas vendedor. muito Ele vendedor. tem que ser vendedor, o garçom, porque é ele que te oferece uma água. Ele É, pode chegar e falar: você quer uma água, por exemplo? Chegar, "Ó, você prefere água com gás ou sem gás? com gás. Então ele já não te deu a opção de falar que você não quer a água. Exato. Ele diz, você vai escolher. E aí ele te vende um ticket de uma água, depois ele te vende uma cerveja, ele te vende Exato. uma porção de frita para acompanhar. Uma sobremesa. E uma sobre E se o você café. gostou do atendimento dele, você vai voltar, Vai, vai virar e você freguês tem, ali. agora não é nem mais só 10%, tem É restaurante 12, cobrando 13, mais, 15, 12, né? 13. Então Então, ele é um vendedor comissionado. muito. Ele é o vendedor do restaurante. Se ele não Né? tiver, você pode ter o melhor restaurante do mundo, melhor picanha. Se o garçom não te atender bem, provavelmente você não vai voltar lá. Porque Exatamente. você foi mal atendido, o cara te atendeu de cara feia, o cara demorou a te atender. Você provavelmente não vai voltar lá, por melhor que seja o produto dele. O vendedor tem um papel fundamental. Tudo é venda, né? Então tem gente Tudo que é fala, eu venda. não sei vender, você fala de venda. Pô, estamos aí usando exemplo de um vendedor de camisa, de um vendedor de comida, De comida, e por aí vai para tudo, de vai carro, para de muitas seguros, coisas. de imóveis. Imóveis, né? Você tem que conhecer o Às teu. vezes, talvez, ele vai, sei lá, você vai num cinema, o rapaz da recepção ali, do vendedor do bilhete, se ele te atender com um sorriso no rosto, você vai ter uma experiência melhor, né? Na Na pipoca ali, o pipoca. cara que vai pegar teu ingresso, o cara te dá um bom dia, boa tarde, é um simples gesto que eu tenho uma experiência dessa também, estacionamento, deixar um valet, né? Você tem alguns valets, o valet, esse cara é vendedor, Claro. do jeito que ele recebe, um dia eu peguei um que ele falou, muito bom, boa tarde, senhor. Meu nome é fulano de tal, estou aqui, que eu vou cuidar do seu carro. Na saída você pode me procurar, que estaremos aqui para te receber. Olha aqui. Olha que Que nível venda. diferenciado desse cara, desse nível de profissional. Tenho certeza que esse profissional vai crescer muito na vida, né? E não é Vai. chegou lá, não deu nem bom dia, pegou teu carro e foi embora correndo e nem olhando na sua cara. Eu acho que são métodos, é o relacionamento com pessoas que a gente falou agora há pouco, né? Lidando com pessoas. Lidando com Tem, pessoas. tem um curso exatamente em cima disso, só para lidar com os diferentes perfis de pessoas, porque o vendedor tem que saber lidar. Exato. E às vezes ele acha, exatamente onde nós estamos falando, ele acha que não está vendendo. Não, Mas eu não estou vendendo. Você tá está. vendendo. Mesmo no teu escritório ali, que você está fazendo a tua atividade, você tem Somos todos antigamente a gente vendedores. falava de cliente interno, né? Mas de certa forma você está vendendo a tua força de trabalho para o teu patrão. E eu vejo que tem que ter técnica tudo isso. É um relacionamento, se você não se expor, se você não fala bem o que você está fazendo, se não deixar claro, você pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo e não está aparecendo aquilo por qualquer motivo, você está perdendo espaço, você Perde não está se espaço. vendendo bem. Perde espaço para quem sabe se vender. Exato, e não é ser aproveitador, é você mostrar aquilo que está sendo acontecendo. Às vezes a pessoa não está vendo. O mercado é esse, né, Leonardo? Não adianta. Você é mesmo como você é um empresário. Você vai contratar quem?
Aquele que te vende, teoricamente, a força de trabalho dele da melhor forma. Eu me contrate, e pode ser lá na tua área administrativa, não faz mal, não estou nem falando. Me contrate que eu vou te entregar a excelência. Eu li alguma coisa esse final de semana sobre o home office, as pessoas que não aparecem no home office, talvez tenha muita gente aqui que trabalha de home office, que veio para ficar, né? Uma atividade que é importante e que é bacana, mas você como um vendedor, ou você tem que aparecer sempre, né? Porque qualquer profissional na empresa tem que tomar muito cuidado para não sumir dentro da empresa. Você ficar fazendo sua atividade administrativa, burocrática, qualquer que seja, nos bastidores e nunca aparece para a empresa, pode ser muito ruim isso para o teu futuro profissional. E você pode fazer um baita trabalho bem feito, mas se ninguém vê... Ninguém te vê e ninguém lembra de você. Então, você tem que ter uma agenda de fazer um híbrido, de vez em quando estar na empresa, de ir lá mostrar, almoçar, nem que seja para almoçar com a turma, para bater papo, e viu aquilo que eu fiz, gostou daquele trabalho, e aí você está se vendendo, você está mostrando aquilo que você está fazendo. Eu considero isso fundamental. Eu vejo nas minhas empresas vários casos desses, pessoas muito boas que você esquece delas. E elas são boas, você não lembra porque elas estão fazendo direito o trabalho delas. Não te dá problema? Não te dá problema, é mais ou menos como manutenção predial, né, Zé? Quando o ar-condicionado está funcionando, é porque está todo mundo trabalhando direito. Você vai lembrar quando para de funcionar, a energia caiu, é porque alguém fez alguma coisa errada e faltou energia no prédio. Exatamente. Mas ele está funcionando, então você acaba não lembrando. Então você tem que se vender, aparecer isso de vez em quando. É bem por aí. E é aí que eu gosto desse bate-papo por causa disso. A gente aprende. Você não imagina o que eu aprendi aqui hoje, né? Juntos, estamos aprendendo. É um aprendizado importante. E saber se organizar, né? E é legal falar exatamente com quem sabe, de se organizar, porque muita gente não sabe. Não sabe como definir prioridade. Então, acho que isso deixa, às vezes, o funcionário também perdido, né? Você orienta isso? Como que você organiza as suas prioridades? A gente tenta definir claramente, quanto mais claro você for nas orientações, fica mais fácil. Eu sempre, para mim, prioridade cliente ligou é prioridade. Eu tenho uma máxima que eu falo muito, e muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Se toca 2 telefones, né? Na época que tocava telefone, toca 2 telefones. Um é uma empresa pedindo um orçamento, uma possível nova venda, e o outro é um cliente reclamando ou pedindo algum atendimento. Qual que eu atendo primeiro? Né? Muitas vezes a gente quer pegar uma nova venda, porque é mais negócio. Eu sempre orientei, vamos atender primeiro o cliente está reclamando. É aquilo que a gente conversou da recorrência, do pessoal estar satisfeito. Então, para mim, cliente é prioridade. O que ele pediu, tem que atender rápido. Voltando à história do garçom, o cliente chegou, pediu uma comida, ele fica lá dentro batendo papo, você tá vendo que ele tá lá esperando e você não fala nada com ele, é muito desagradável. O cara tá te esperando e às vezes o prato dele atrasou, demorou, você esqueceu de pedir, tem que ir lá falar com ele, dar uma satisfação para ele. Então, você tem que estar sempre falando com o cliente tem sempre prioridade. Então, processos internos, documentos que são burocráticos que precisam, tem que ser feito, mas se você tiver que fazer uma tarefa administrativa, uma tarefa interna, às vezes falar com o seu chefe, às vezes falar com a sua equipe, ou o cliente está ligando, dá preferência no cliente. Às vezes eu vejo, o cliente está ligando para ele, mas eu chamei, não, eu estou falando com você, quando eu terminar eu vou falar com o cliente. Não, vai falar com o cliente, depois vem falar comigo. A prioridade é ele. O patrão está chamando, o chefe está... A pessoa a prioridade é o cliente, vai ver o que ele quer, depois você fala comigo. Então, esse tipo de sentimento, você entender o que a política da empresa quer, quais são os valores principais, são fundamentais para você definir as suas prioridades. Você deixar o cliente satisfeito, o cliente é o que está demandando. Se não está demandando, agora eu faço o meu dever de casa aqui. Mais ou menos isso. Aí que dica legal, hein? Prioridade no cliente. Isso é fundamental. E eu acho que essa dica aí, ela eu entendo como fundamental mesmo, prioridade do cliente. E principalmente o teu cliente, né? Para a venda não acabar mais. Aqui é o que eu coloco. Aqui, Exato. Por que tem esse nome? Você leu? Hoje eu não estou presenteando o meu convidado, porque ele já foi um dos primeiros que foi presenteado. Então, coloca aí. Qual a prioridade que você dá mais? Quero saber como você se organiza no seu tempo, como que você organiza as suas tarefas. Coloca aí, vamos bater papo também. E o Leonardo também vai dar mais dicas aí de acordo com o que você colocar no nosso bate-papo.
que apesar é gravado, mas eu sempre abro, depois eu te passo, e você também vai estar acompanhando Perfeito. lá, tá? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então não perde tempo, clica no sininho, dá um joia, isso é bacana, ajuda bastante a gente aqui. Passa uma hora assim, a gente não percebe. Você tem mais uma hora disponível aí, Leonardo? Para a gente falar sobre mais coisas. Pô, queria agradecer bastante aqui esse papo. Uma alegria. Bem gostoso. Que as tuas atividades aí você tenha bastante sucesso, Leonardo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando, dividindo conhecimento com você, com a tua audiência, com o pessoal. Espero que a gente consiga... Dá tuas redes aí, faz o Mar Comfort Lab, Limp Dutos, a Brava. São essas. Eu não sou o cara mais... Talvez eu tenha um pouco de tempo que eu não sou o mais assertivo em mídias sociais. Eu vou muito no LinkedIn, eu gosto bastante do LinkedIn, que eu acho para... Profissionalmente é uma excelente ferramenta. Eu acho que acabou é importante, dependendo quem trabalha B2B, né? Eu acho que o LinkedIn é uma grande ferramenta, e não só para você vender, fazer contato de venda, mas de botar conteúdo, mostrar que você tem valor. Eu acho que é uma grande ferramenta lá. Eu estou sempre no LinkedIn, quem quiser compartilhar. Então passa aí teu LinkedIn. É Leonardo Kozak, é o meu nome, está lá. E tô sempre disponível lá e postando um pouquinho desse dia a dia que a gente conversou aqui hoje. Então, Leonardo Kozak no LinkedIn, mas você pode procurar aí nas redes sociais a Comfort Lab, a Super Air, se tem alguém nos Estados Unidos precisar, principalmente na Georgia. Uma instalação, procura o Nicolas lá, Procura o Nicolas, meu mentorado. Foi um prazer, inclusive, fazer a mentoria dele. Eu vi que ele é exatamente aquele garoto que está começando, e ele... Até legal a gente esticar mais um pouquinho, tá vendo? Com um bate-papo, perguntei se você tem uma horinha. Ele é o tipo da pessoa que ele conhece a parte técnica, ele é um instalador, ele era operacional, ele mora nos Estados Unidos já há muito tempo e conheceu a instalação. Ele sabe tudo, como monta, como desmonta, como... Aí ele falou, não sei vender. Então calma que a gente dá um jeito. Só que ele vai ter que trabalhar também um pouco da timidez, de poder fazer o follow-up direito. Uma insegurança. A insegurança. Então, isso é um exercício, né? Você não acabou o treinamento, sai vendendo, mas é um exercício. Eu fiquei feliz. Obrigado pela oportunidade também, Li. Quando a gente estava falando que ele precisava de desenvolver a parte comercial dele, a gente lembrou na hora de você e falou, o Sérgio vai ajudar o Nicolas. Que bom. Fico feliz. Léo. Obrigado, meu. Pô, prazerzaço ter você aqui, ainda mais de você ter separado dentro das tuas prioridades um tempo para vir bater esse papo, que eu acho que é enriquecedor para todo mundo. Parabéns pelo teu projeto. E você coloca aí o que você achou e nos vemos na próxima videoaula e no próximo podcast. Clica aí no sininho para não perder nada. Até a próxima.